Olá, você é líder e quer ser um estrategista da sua própria carreira? Você é que desenha o passo a passo de onde você quer chegar? Você quer ter a oportunidade de alcançar um cargo executivo numa empresa de sucesso? Então me acompanhe nesse vídeo. Ele é para você. Meu nome é Marta Cordeiro de Mello e eu sou mentora de líderes há 25 anos. Nesse vídeo, eu quero te contar como avançar na sua carreira, mesmo que você esteja patinando ou que você esteja estagnado na sua primeira liderança. E isso é bastante comum, inclusive. Né? Infelizmente, a gente vê pessoas que estão na primeira liderança já há alguns anos na empresa onde elas trabalham, mas elas não conseguem avançar, não são promovidas, não têm aumento de salário e nem se sentem em desenvolvimento. Porque pode até ser que você esteja numa empresa onde o cenário seja de que as promoções acontecem muito lentamente, dependendo do tamanho da empresa. Essas promoções realmente acontecem com uma velocidade muito menor do que nas startups, por exemplo, né? Então, pode até ser que o cenário não ajude você no sentido da velocidade da promoção, mas pelo menos você precisa se sentir avançando, né? Se desenvolvendo para que você seja um profissional cada vez mais empregável, seja dentro da empresa onde você está ou em outra empresa qualquer, né? Então, a primeira pergunta, né, que é uma boa reflexão, é o que você prefere? Você prefere estar estagnado, sem esse sentimento de desenvolvimento, sem nenhuma perspectiva nem de promoção, nem de aumento de salário? Ou você prefere ser um profissional disputado aí pelas grandes empresas ou empresas de sucesso, né? Hoje em dia a gente sabe que tem empresas pequenas e que têm tanto sucesso quanto as de grande porte. E tem profissionais que são disputados no mercado. Você quer ser um deles? Então, segue me acompanhando aqui nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas preciosas para que você seja valorizado no mercado. Existem 7 premissas para que você chegue na meta que você estabelecer para a sua carreira daqui a 5 anos, pelo menos, que é a meta de longo prazo. E eu vou percorrer cada uma dessas premissas aqui com você. Então, a premissa número 1 é aquela que você deve ser protagonista da sua carreira. Então, a sua carreira não está na mão de ninguém, nem da empresa onde você trabalha, nem do seu gestor imediato e nem de qualquer outra pessoa, porque a carreira é sua, o caminho é seu, as escolhas são suas e você é que deve assumir a responsabilidade por toda a estratégia de carreira que você quiser alcançar e que você quiser percorrer. Então, você é que escolhe a jornada e você é que escolhe o destino. Vou repetir porque é importantíssimo. Você é que escolhe a jornada e você é que escolhe o destino. A carreira é sua. E quando a gente fala em ser protagonista da própria carreira, isso quer dizer que você acompanha passo a passo aquilo que você quer fazer, né? Não só acompanhar, você executa aquilo que você quer fazer para que você possa chegar numa meta final, né? Que eu considero longo prazo em torno de 5 anos atualmente, né? Há uns anos atrás a gente considerava meta de longo prazo 10 anos, mas hoje a gente já pode considerar longo prazo 5 anos. Então, que você primeiro pense nesta meta, né? E daí você vai ver que, na medida que eu for falando das outras premissas, a gente vai falando do passo a passo para chegar a alcançar essa meta lá de 5 anos, né? Tem pessoas que fazem metas para períodos mais longos, mas isso era mais comum há uns anos atrás. Como as coisas estão mudando muito rapidamente, hoje em dia quando a gente está trabalhando, eu trabalho com coaching e mentoring, né? Então, a gente trabalha com os clientes nessa linha, assim, de metas de curto prazo em torno de 1 ano, metas de médio prazo em torno de 3 anos, metas de longo prazo em torno de 5 anos. E olha que já tem trabalho para fazer, né? Em 5 anos tem muito o que fazer.
considerando ainda um cenário muito instável, muito incerto, e a gente tem que se preparar para tudo isso, né? Mas tudo isso pode ser previsto quando você faz um bom planejamento de carreira. Na liderança, é mais necessário ainda fazer um bom planejamento de carreira, porque você, para evoluir na sua carreira, você vai depender não só de você, mas de uma série de outros fatores para que você consiga alcançar a sua meta lá de longo prazo. Então, primeira coisa, assuma a responsabilidade pela sua carreira. Não deixe na mão de ninguém. Assuma a responsabilidade, tenha a sua meta descrita, tanto a de longo prazo, quanto a de médio, quanto a de curto, né? Nesta ordem que eu falei, porque normalmente a gente começa pela de curto prazo, é o que é mais intuitivo a gente fazer. Então vou começar pensando no passo que eu vou dar semana que vem. Mas não é recomendável fazer dessa forma. O que dá mais resultado é você pensar primeiro na meta de longo prazo. O que você quer estar fazendo daqui a 5 anos? Eu quero estar numa posição com estas responsabilidades aqui, né? E aí para chegar lá nesse resultado final dos 5 anos, vou pensar ali no médio prazo, né? De 3 anos até os 5, o que eu preciso fazer para chegar lá? E por último, a gente vai para o curto prazo, de 1 a 3 anos, qual é o passo a passo para que eu precise alcançar aquilo que eu mais quero, né? O meu avanço na minha carreira de liderança. E fazendo um planejamento de carreira, começando pelo 5 anos, longo prazo, médio prazo, 3 anos, curto prazo, 1 ano, eu começo a visualizar a minha carreira de uma forma mais concreta. Pouquíssimas pessoas fazem isso, infelizmente. Pouquíssimas pessoas fazem isso. E quando você já tem um bom planejamento, você já saiu fora da curva normal da maioria dos líderes que está aí. E aí, quando eu digo que pouquíssimas pessoas fazem isso, quando a gente vai dentro das empresas, né? A gente vai perguntar para as pessoas, olha, o que você quer? Qual é a sua expectativa de carreira? O que você quer estar fazendo daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? As pessoas não sabem o que responder. E aí agora eu te pergunto, né? Se você quiser, pausa esse vídeo um pouquinho, faz essa reflexão e depois continua me acompanhando aqui. Você sabe o que você quer estar fazendo daqui a 3, 5 anos? Então, na medida em que a gente vai clareando, trazendo para a consciência aquilo que a gente quer, isso já vai começando a ser desenhado no nosso cérebro. E segundo a neurociência, tudo que a gente concretiza à nossa volta, primeiro foi pensado. Primeiro a gente registra no nosso cérebro para depois poder realizar. Então esse é o primeiro passo, né? Seja protagonista da sua carreira. A segunda premissa é: acredite em si mesmo. Se você mesmo não acredita que você consegue chegar na meta de longo prazo, lá que é aquela meta de 5 anos, ninguém vai acreditar por você. Então comece por você mesmo. Você acredita que você é capaz de chegar lá? Se você ainda não está completamente preparado, que é o natural, né? Se eu ainda tenho um passo a passo para dar até chegar numa meta final, eu tenho primeiro que avaliar, quais são as competências que eu preciso desenvolver para estar capacitado daqui a 5 anos a assumir uma posição desta forma. Uma dica que eu já te dou, né, você veja que eu estou o tempo todo falando, né, eu quero daqui a 5 anos estar numa posição como esta, com estas responsabilidades. Nunca coloque no seu planejamento de carreira o nome do cargo, porque a gente está vendo que os cargos estão mudando cada vez mais rapidamente e pode ser que o cargo que você quer hoje, que você almeja hoje, nem exista mais daqui a 5 anos. Então pense nas competências que você vai precisar desenvolver, nas responsabilidades de uma posição que você espera atuar daqui a 5 anos, entre 3 e 5 anos, e vá pensando não em cargo, mas em posição e responsabilidades
porque isso amplia um pouco mais as suas possibilidades. Uma questão que eu queria falar a respeito de acreditar em si mesmo é que a gente vê que muitas pessoas continuam nas suas posições nas empresas por acomodação, né? Por comodismo. E é muito triste de ver, né? Pessoas que estão ali há 5, 6 anos. Isso tem em todas as posições, né? A gente está aqui focando no cargo de liderança, nos cargos de liderança, mas isso acontece em todos, né? Em todas as posições. E é muito triste porque a gente vê que a pessoa se acomodou e que ela não faz mais nenhum movimento para se desenvolver, e esperando. Algumas nem esperam nada, outras esperam que a empresa faça algo pelo desenvolvimento delas ou o próprio gestor delas faça algo pelo desenvolvimento delas. E não tem como a gente esperar que os outros façam. O que a gente pode fazer é contribuir para que a gente receba também mais dos outros. Quando a gente recebe, aí é bônus, né? Eu considero que é bônus. Mas a gente não pode dizer que o gestor tem obrigação de trabalhar pelo seu desenvolvimento, a empresa tem obrigação de trabalhar pelo seu desenvolvimento. Não, o primeiro responsável pelo seu desenvolvimento é você mesmo. Então, acreditar em si próprio e acreditar que consegue avançar, que consegue se desenvolver, é premissa fundamental para que você possa ser um estrategista da sua carreira. Para falar da terceira premissa, eu vou fazer uma analogia com um arquiteto, né? Pense que se você fosse um arquiteto, você iria apresentar o seu projeto final para o cliente com toda a imagem, com aquela beleza toda do resultado, para o seu cliente ficar encantado com aquele resultado, né? E se a gente for pensar na sua carreira, se você é o arquiteto da sua carreira, você também vai precisar pensar primeiro no resultado final. Então, crie uma imagem para o seu cérebro daquilo que você quer alcançar na liderança. Qual é não só, né, o passo a passo, mas qual é a imagem final, aquilo que você mais deseja aí alcançar na sua carreira de liderança. Lembrando o seguinte, né, que valor não se discute. Então, pode ser que nessa sua imagem final tenha lá status, tenha poder, e estou falando da palavra poder no sentido de poder de realização, porque às vezes a gente tem uma interpretação negativa da palavra poder, mas estou falando aqui de poder de realização. Pode ser que tenha lá nos seus valores, nessa imagem final, ser importante, ter poder no sentido de realizar muitas coisas, ampliar as suas possibilidades na sua carreira, ampliar as suas conexões, os seus contatos, seja lá o que for, o que você espera alcançar nessa imagem final, veja, coloque, feche os olhos, né, e imagine como é que vai ser em cada detalhe, porque quando você faz esse exercício, você começa a programar o seu cérebro e a focar o seu cérebro nessa direção. Assim, as suas possibilidades aumentam de alcançar aquilo que você quer. Existe um mecanismo no nosso cérebro que é muito comum, eu vou descrever assim de uma forma muito simples, mas é impressionante o poder do foco. E eu sempre conto essa história que eu acho ela é muito real e muito vívida para mim. Assim, quando eu conto parece que eu estou voltando ali nos anos, né? Quando eu estava na faculdade ainda, eu tinha um amigo chamado Felipe, né? E o grande sonho dele era comprar um carro. E a gente perguntou para ele, olha, que carro que você quer comprar? Você já escolheu? Aí ele disse, eu quero comprar, na época era esse, né? Um Uno Mille, um Fiat Uno Mille azul metálico. E aí ele determinou, né, que esse seria o objetivo dele. E aí passou 1, 2 semanas, a gente foi perguntar para ele, Felipe, você comprou o carro que você queria? E ele disse, olha, desisti de comprar esse carro.
porque tô pensando em outro, porque eu olhei na rua, tem muito carro igual. Meu Deus, eu nunca vi uma quantidade tão grande de Fiat Uno Mille azul metálico. E a gente dava risada, né? E hoje em dia a gente sabe que por que ele começou a ver uma quantidade enorme de carros iguais àquele que ele escolheu, né? Porque a gente sabe que ele criou foco, né? Uma imagem daquele carro naquela cor, e o cérebro dele então passou a prestar mais atenção naquela marca de carro, naquela cor especificamente. Então os carros não apareceram na rua e caíram do céu de repente, né? Foi só uma questão de criar foco. E do mesmo jeito que aconteceu com o Felipe, acontece com a gente em diversas situações, inclusive naquilo que você projeta para a sua carreira de liderança. Então, para ser um arquiteto de excelência e projetar a sua carreira de liderança para que ela chegue a dar certo, que ela tenha um resultado que você espera, primeiro crie essa imagem para o seu cérebro conseguir depois sim chamar sua atenção para tudo que vai te ajudar na direção que você quer. A premissa número 4 tem a ver com ser estrategista nos mínimos detalhes. O que quer dizer isso? Que quando você for fazer, preencher lá o seu plano de ação, seu plano de desenvolvimento individual, aquele que você está fazendo com todo carinho e dedicação, porque você está tratando da sua carreira, pense no passo a passo, e não porque isso é uma obrigação ou porque você acha que é melhor fazer assim, não. Procure um significado em cada passo que você registrar nesse plano. São os passos estudados e o porquê destes passos. Por que cada passo desses vai te levar a avançar mais um pouco na direção da sua meta final? Então, não é só para cumprir tabela, digamos assim, fazer esse plano de ação. Esse plano é uma estratégia para que você evolua na sua carreira. Ser um estrategista tem sempre a ver com pensar nos porquês das coisas. Aonde eu quero chegar com aquela ação, aonde eu quero chegar com essa movimentação. E muitas vezes, quando você tem um pensamento mais abrangente, quando você quer aumentar as suas possibilidades, você pode não pensar de uma forma linear. Às vezes, uma movimentação lateral pode te levar mais rapidamente para uma promoção do que você só pensar na promoção imediatamente. Eu estou, inclusive, com um cliente um cliente de mentoria trabalhando exatamente essa questão. Nossa, continuar insistindo numa promoção aqui que seria a lógica, Olha, eu vou ser promovido para o próximo cargo de gestão que tem aqui na empresa onde eu estou. Não, no caso dele, no cenário onde ele está, não vai funcionar. Então, a medida vou fazer uma movimentação lateral, vou para uma outra área onde eu tenho mais possibilidades de desenvolvimento e aonde é mais fácil, mais para frente um pouco, ser promovido. E avançar aí sim na minha carreira. Então não é só a questão da promoção, é estar em movimento na sua carreira. É buscar na liderança aquilo que você mais quer, É buscar desenvolvimento, o seu desenvolvimento e o desenvolvimento das pessoas que estão trabalhando com você. Na premissa número 5, você deve considerar todas as áreas da sua vida. Então, sempre que você for fazer um plano de metas de carreira, pense em todas as áreas, E aí eu vou te contar uma história para te explicar o porquê, Também considerando o que eu falei agora há pouco sobre estratégia, que a gente tem sempre que pensar nos porquês. Agora eu vou te dizer o porquê que a gente tem que pensar em todas as áreas. Eu atendi um cliente de coaching há uns anos atrás e ele era uma pessoa de muito sucesso profissional. E até me contou que tinha feito um processo de coaching alguns anos antes, que realmente alavancou a carreira dele e que ele estabeleceu como meta chegar a uma determinada posição de executivo, ganhar um salário de tanto, para que ele pudesse deixar
a filha dele numa posição, numa segurança financeira que ele não teve quando era criança, quando era adolescente, enfim. Os pais não puderam dar esta condição financeira para ele. E ele então resolveu fazer diferente com a própria filha e colocou então uma meta de carreira super ousada. Foi brilhante porque ele alcançou a meta que ele programou, né, que ele desenhou para ele, e com a ajuda na época de uma profissional de coaching. E aí eu perguntei para ele, mas então por que você me procurou, né? Por que você procurou de novo um trabalho de coaching? Aí ele disse assim, Marta, porque eu alcancei a minha meta de carreira do jeitinho que eu programei, mas eu tô muito infeliz. Tô muito infeliz porque a minha filha fez 15 anos semana passada e eu percebi que ela cresceu e que eu não convivi com ela. Então, eu estou deixando, né, a minha filha completamente segura financeiramente, mas eu não sei se eu estou deixando a minha filha preparada psicologicamente para a vida. E estou muito triste com isso. Então, eu quero rever tudo que eu planejei, apesar de eu ter alcançado já, mas agora eu tenho a oportunidade de remodelar aquilo que eu planejei, para que eu possa ainda conviver com a minha filha no final da adolescência dela. Nossa, aquela história assim, né, que ele estava contando ali na minha frente me tocou profundamente. E foi um aprendizado também para eu sempre reforçar com os meus clientes. Já fazia isso, mas sempre reforçar com os meus clientes. Olha, considere todas as áreas da sua vida quando você for estabelecer uma meta de carreira, porque depois não dá mais para voltar atrás. Não dá para gente voltar usando, dizer, não, vou fazer diferente, né? Deixa eu voltar e fazer diferente daqui para frente. Não tem mais como voltar. Então, quando você considera as outras áreas, você vai conseguir balancear, chegar num equilíbrio melhor para que você alcance a meta de carreira, mas não agrida os seus valores pessoais, não deixe de conviver com a sua família se isso for importante para você. E aí aquilo que eu falei mais no começo do vídeo, valor não se discute. Então pode ser que tenha pessoas que queiram focar na carreira e ponto final. Ok, não, sei lá, a pessoa às vezes não é casada, não tem filhos e a realização da vida dela é a carreira, e tá tudo bem, tá tudo bem. A única questão é estar consciente dessa escolha, não estar fazendo inconscientemente. Então, na medida em que você está consciente, bom, se eu não me casei, eu não tenho filhos, eu quero dar prioridade máxima para minha carreira, ok, vou focar na minha meta de carreira e vou em frente. Mesmo assim, tem outras áreas, né? Estou falando da família, mas tem a saúde, né? Tem o lazer, tem outras áreas que a gente precisa considerar para que você, por exemplo, você chegue saudável daqui a 5 anos, né? Porque a pessoa que só trabalha, né, ela vai ter os impactos na saúde. Então, considerando as áreas todas, você tem uma probabilidade muito maior de ter sucesso na sua meta de carreira e ser feliz, né? Então, não é só ter sucesso no sentido de alcançar a sua meta de carreira, mas é estar feliz com aquilo que você alcançou. A premissa número 7 é: comemore as pequenas vitórias. Elas funcionam como um verdadeiro combustível para o seu cérebro. Todas as vezes que a gente fortalece o nosso cérebro com reforço positivo, e, claro, né, reforço positivo genuinamente, quando você alcançou alguma coisa que você tinha se programado para alcançar, isso aí faz com que o nosso cérebro produza uma série de substâncias químicas que nos ajudam a nos manter motivados na direção daquela meta. Então é super importante
comemorar as pequenas vitórias. Faça isso todas as vezes que você deu um passo, mesmo que ele seja pequeno, na direção da meta que você estabeleceu para daqui a 5 anos, né? Então, é um passo para chegar lá. É muito melhor do que não estar fazendo nada, é muito melhor do que estar acomodado há 5, 6, 7 anos na mesma posição, quando no seu íntimo o que você quer fazer é ir adiante. E quando eu digo assim, quando você quer, você decidiu ir adiante, é porque existe também a possibilidade de você não querer, né? E está tudo bem, né? A questão, mais uma vez, é que isso precisa ser consciente. Eu posso estar numa posição de liderança, digamos que você está na sua primeira liderança, e você está feliz aí, e você consegue enxergar que nas próximas posições a cobrança, a pressão é muito maior. E não é isso que você quer para a sua vida. Então, tá tudo bem. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né? E aí não é uma questão de certo ou errado. É uma questão da escolha consciente que você precisa fazer, né? Tem pessoas que chegam na primeira liderança, gostam porque estão cercadas de outras pessoas, mas ao mesmo tempo estão em contato ali com o operacional de onde elas vieram e elas gostam de estar mais próximas do técnico, e elas estão felizes ali e tá tudo bem, né? E mais uma vez, é uma escolha que você pode fazer. Se você escolher avançar na sua carreira, ir para outros patamares de liderança, aí é fundamental que você faça um planejamento de carreira de sua responsabilidade e siga as 7 premissas que eu acabei de ensinar para você nesse vídeo. E espero que você consiga seguir este passo a passo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte aqui, marca aí no sininho para seguir, para ser notificado dos próximos vídeos aqui do meu canal. E eu te espero nos próximos vídeos.